Eu parei. Parei de novo. Parei de produzir. E isso me destruiu mais do que qualquer crítica externa que eu possa ter ouvido durante esse período. Eu tô aqui hoje para conversar com você de forma crua, sem cortes, um bate-papo. Anotei só um bullet point aqui para poder me orientar. Você está vendo aqui pela lente do meu óculos. Mas eu não quero roteiro, eu quero bater um papo com você. Então essa conversa aqui hoje é para você que já desistiu, ou você que está fazendo algo e está querendo desistir, tá? E você está se sentindo cobrado, julgado, preso ao que foi. Então essa conversa é com você e eu acredito que talvez até o final desse vídeo, você que estava pensando em parar, não pare mais, e você que parou, pense novamente se não está na hora de voltar. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com você é: eu não vou me justificar. Primeiro, porque eu não quero me justificar. E segundo, porque eu não estou aqui para te dar uma palavra bonita, uma frase de efeito. Eu não estou aqui para te contar uma história triste de por que eu parei e depois te contar uma história bonita de superação e de por que eu voltei. Eu estou aqui só para expor, exatamente expor, de forma crua, o que acontece. Qual fantasma aparece quando você para e o preço que isso carrega. E é muito caro. Primeiro, o lado feio da parada, né? Porque ninguém conta o lado feio de quando tá parado. A primeira coisa que acontece é uma desconexão com o propósito. Eu sei que essa palavra ela foi empobrecida, mas aqui eu vou falar sobre esse assunto sim, porque faz sentido. Quando você para de fazer aquilo que você sente que nasceu para fazer, um pouco de você, dentro de você, morre a cada dia. Você vai morrendo um pouco. Você vai sentindo que você vai perdendo um pouco de quem você é e você começa a não se reconhecer mais. Porque você não está mais fazendo aquilo que te motiva, que te alegra, que te enche. Você perde o ânimo para ler, você perde o ânimo para pesquisar, você não quer mais ouvir e você vai sentindo que você vai deixando de ser quem você nasceu para ser. É a primeira coisa que acontece. Só que quando você deixa de ser quem você nasceu para ser, quem sofre não é só você, mas as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que precisam de você, pessoas que dependem de você, pessoas que escolheram estar com você. Essas são as que mais sofrem. Além de você, é evidente. E isso vai trazendo uma série de sensações que elas não podem ser em nenhum momento negligenciadas. Primeiro, você vai sendo tomado por uma tristeza. É exatamente isso. Talvez você que está aí do outro lado, que esteja produzindo conteúdo, que você esteja ingressando num trabalho, você que já esteja tentando há muito tempo transicionar carreira e coisas do tipo, você já sentiu isso. Você é tomado por uma tristeza, a tristeza vai gerando desânimo, o desânimo vai gerando uma amargura, sabe? Discurso de desesperança, e quando você vê, você está desistido, completamente desistido. Cada dia parado, você começa a duvidar se aquele chamado que antes te fazia ler, buscar, estudar e compartilhar, realmente em algum momento foi seu chamado. Você desconfia. A verdade é essa. Quando você para de fazer aquilo que você se sentiu chamado, que você acha que nasceu para fazer, você começa a duvidar se algum dia você realmente foi chamado para fazer aquilo. E isso vai te afastando cada vez mais. Vai te afastando cada vez mais. E quanto mais você fica no silêncio, mas você vai duvidando se um dia você deveria ter falado alguma coisa. Isso acontece de uma forma tão profunda que você não consegue mensurar e nem conversar com as pessoas sobre isso. Isso vai te machucando e vai te afastando cada vez mais de uma possibilidade de retorno. Você vai considerando a ideia de retornar uma farsa. Porque se você duvida que foi chamado para isso, para que você vai voltar a fazer uma coisa que você não acredita mais que vai fazer? É isso que acontece no primeiro momento que você para. Você começa a focar em outras coisas. As certezas viram dúvidas e as dúvidas viram crises. E elas começam a irradiar para outras áreas da sua vida. Começa a ficar ruim no trato pessoal, começa a ficar ruim nas outras coisas que você faz, começa a ficar ruim com as pessoas que você convive, porque as suas crises não são delas. Elas não entendem o que está acontecendo. Na hora que a crise se estabelece, preste bem atenção nisso, na hora que a crise se estabelece, a vida real e os fantasmas, eles começam a dançar juntos. É isso mesmo.
Porque a vida continua acontecendo. As contas continuam chegando, as cobranças continuam acontecendo, as pessoas continuam esperando e você continua se cobrando. E agora fica procurando a validação para tirar a dúvida que te colocou na crise, que fez a realidade, a vida real e os fantasmas dançarem juntos na sua frente. E isso é em todo momento. É no banho, é no dormir, é no acordar, é no fazer tarefas do dia a dia. Você começa a ver esses fantasmas cada dia mais fortes e mais presentes na sua vida. Você praticamente vê eles na sua frente. E depois desse primeiro passo, vem essa questão da realidade. A realidade da sobrevivência financeira. Eu sei que eu converso aqui com muita gente que está buscando produzir conteúdo na internet, falar sobre aquilo que acredita, transicionar uma carreira, finalmente fazer aquilo que ama, verdadeiramente entrar em algo que se sinta, que se reconheça fazendo aquilo. Só que você não está vivendo disso ainda, né? Isso não te rende nada. Isso não te paga ainda. E aí você começa a entender que quando a crise financeira se estabelece, essa é a crise que é mais real do que todas. Você não tem o privilégio de fazer o conteúdo por hobby. Você precisa equilibrar isso com a vida financeira. E aí começa a entrar o perigo da fragmentação. Exatamente isso. Porque criar conteúdo, por mais que você ame isso, ele te exige uma energia, uma capacidade de entender o que, é que as outras pessoas precisam e você entregar aquilo que você acredita que você tem. Mas trabalhar para sobreviver também exige de você um grande nível de energia. E quando essas duas coisas começam a te puxar, elas começam a te partir no meio, você começa a ver o teu cérebro entrando no modo sobrevivência. Nesse momento, quando você precisa sobreviver e o cérebro começa a te jogar para esse caminho, aí você começa a ver a criatividade morrer, a inspiração morrer, e ao mesmo tempo o desejo de ajudar começa a morrer também. Você começa a dizer: quem me ajuda a ajudar? O que eu vou fazer agora? Então, além de você começar a morrer um pouco pela falta da sensação de propósito, da certeza que você nasceu para aquilo, vem a realidade financeira que bate na porta junto com você. E olha, deixa eu te falar, não brinca com isso não. Porque isso, ao contrário das outras que são só crises internas, elas são realidades externas. Elas não vão parar porque você não está bem. Elas não vão deixar de chegar na sua casa porque você não está legal. Elas não vão compreender as questões emocionais e existenciais. Elas vão continuar. E muito daquilo que eu vivo hoje, até mesmo financeiramente, tem a ver com escolhas do passado. Eu tenho certeza que você também fez algumas escolhas que acabam refletindo na sua questão financeira. E isso atrapalha de você viver seu propósito. Porque mesmo que você saiba fazer algo muito bem feito, se não for pelos seus próprios caminhos, se você não for você fazendo a sua própria renda, de uma forma ou de outra você sempre acabará dependendo de outras pessoas para que isso aconteça. E quando você depende de outras pessoas, você tem prazo. Você tem obrigações, você tem horário, você tem compromisso. E isso não vai parar quando você entrar na sua crise. Não vai parar. Você vai acrescentar a dúvida do seu propósito, as questões reais batendo na sua porta, os compromissos que você tem, as obrigações que você vai ter que cumprir. E isso não vai parar porque você parou. E esse é um dos ledos enganos que nós temos, né? Quando a gente para de fazer aquilo que a gente acredita, seja produzir conteúdo ou qualquer coisa que você esteja fazendo, adapte a sua realidade, a gente acredita que de algum modo vai haver um alívio, mas não. Algumas coisas serão ainda acrescentadas. E essa é a minha realidade hoje. E, e é isso que está acontecendo enquanto eu parei de estar aqui com você. Somado a essas duas questões, você tem uma terceira questão, que é o fantasma do julgamento. É exatamente isso. Da última vez que eu voltei a estar aqui com você, para quem não me acompanha há mais tempo, eu já falava sobre análise corporal desde 2019. E aí eu vinha fazendo um trabalho, aí eu parei por uma questão pessoal, aí voltei, parei de novo, aí voltei. Quando eu voltei, eu fiz um compromisso de que eu falaria daquelas coisas que verdadeiramente mexem com a minha alma, com o meu espírito, que é ensinar aquilo tudo que eu já sabia dentro de uma visão das escrituras, dos princípios eternos. E eu verdadeiramente gosto muito disso. Só que, mesmo quando você alinha vários conhecimentos e traz isso, você acaba sofrendo algum nível de julgamento. Você já deve ter passado por isso. É como se você não coubesse mais na caixinha que te colocaram. Na caixinha que você escolheu, que eu escolhi caber dentro dela.
Muitas vezes é o advogado, sabe? É o advogado que se formou, mas ele tem amor por falar de outros assuntos, mas as pessoas dizem: "Mas você não é advogado? O que que você está fazendo isso?". Às vezes é você que é um auxiliar de limpeza, mas você tem amor pela ideia de organização, de limpeza, e você consegue ensinar para as pessoas sobre isso, mas as pessoas dizem: "Mas você é um auxiliar de limpeza". Às vezes você é um motoboy, que você ama o atendimento ao público, você tem conhecimento sobre isso, você quer compartilhar isso, mas as pessoas dizem: "Mas você é um motoboy". No meu caso, é mais ou menos isso. Como eu vim de dentro de um arcabouço cristão, muitas vezes falar sobre esse assunto, princípios eternos, escrituras, aliado a outros conhecimentos, vem um julgamento muito forte, que eu nunca compartilho com vocês aqui, eu nunca compartilhei antes, mas ele veio com força. Porque quando você não está mais dentro de uma instituição, as pessoas começam a olhar para você como se você não tivesse mais autoridade para falar aquilo que a instituição que te autorizava. Entende isso? E você começa a receber muitos julgamentos. E eles não param quando você para. Pelo contrário, eles vêm como reforço de: "Tá vendo? Nunca deveria ter começado". E eu passei muito por isso. Muitos amigos do passado, discípulos, companheiros, colegas que estiveram juntos, eles simplesmente vão embora. E eles não voltam atrás para saber se você está bem. Só que, quando você para, eles afirmam que o que você estava fazendo é porque você não está bem. E quando você para, não para. E aí o que que acontece? Somado à sensação de morrer junto com a falta do propósito, a dúvida, a crise, a vida real dançando com os fantasmas, a questão financeira batendo na porta, a fragmentação, o instinto de sobrevivência, você vai lidar com julgamentos de outras pessoas. Por isso eu estou dizendo para você. Eu estou te mostrando o que é que acontece quando você para. Não é ser fácil. Então, qual o sentido de parar? Não faz sentido, entende? Somado a tudo isso, você começa a entender que aquelas pessoas que já estiveram com você, sejam seguidores, sejam discípulos, antigos clientes, eles também não estão preocupados com isso. Entenda, eu não estou aqui me vitimizando, eu estou te contando o que acontece, porque eles voltam e eles aparecem aqui para falar com você e eles não estão querendo saber como é que você está. Eles querem saber por que que você parou. Eles não querem saber o que está acontecendo na sua vida. Eles querem saber por que que você deixou de entregar. Não importa o que você vai dizer, sempre vai ter uma caixinha para você. Acredite, sempre vai ter uma caixinha para você. Eles vão dizer que você está falando isso porque você está com vitimismo, porque você está com ganhos indiretos, porque você está com dependência emocional, porque você é falta de decisão, porque você não tem permissão, ou qualquer uma dessas nomenclaturas que não importa o que esteja acontecendo com você, você já está dentro delas, eles têm razão, e a solução é a que eles poderiam ter mostrado para você, só que eles não mostram. E você também não tem como abraçar nenhuma delas, porque você sabe o que está acontecendo. E pode ser que em alguns momentos possa ter sido uma covardia, um vitimismo, uma dependência emocional, uma falta de permissão. Mas dane-se, foi você que parou. E você está do lado de cá, tendo que lidar com tudo isso. A dúvida volta. E aí você começa a se questionar quando as pessoas que um dia pagaram para te ouvir, ou as pessoas que um dia cresceram porque te ouviram, as pessoas que um dia melhoraram porque te ouviram, eles começam a duvidar de você e você volta a duvidar de você agora e você pensa: e se eu voltasse, será que eu ainda seria bom nisso? Como é que eu vou ensinar uma coisa que, pelo jeito, nem eu consegui me ajudar? E essa é a terceira parte que eu te falei, né? Os antigos, aqueles que já fizeram parte, eles jogam isso e dane-se, meu camarada. Minha amiga, se vira, faz o que é necessário. E por fim, tem uma coisa que vem, que parece uma coisa, é o que acontece justamente nessa última hora. Quando você já abriu mão do propósito, já duvida de você, a crise financeira se estabelece, você começa a sofrer julgamento daqueles que já estiveram com você e você começa a ser questionado por aqueles que já foram ajudados por você. Ah, você começa a ter os conhecedores do seu passado. Esses talvez sejam os mais covardes. Porque muitas vezes aqueles que conhecem o seu passado foram justamente aqueles que cooperaram para que você estivesse onde você está. Mas eles não vêm para te falar foi mal. Eles simplesmente vão vir e não se interessam por isso. Se você já se reinventou,
Mas sempre há aqueles que querem te aprisionar ao que você já foi. Acredite, são os conhecedores do passado. São os que te conhecem por aquilo que você já foi um dia, e não importa o que você se tornou. Eles estão aqui. Eles te assistem, ouvem o que você fala e simplesmente atacam. É simplesmente isso. Acabou. Não tem conversa, não. E, como diria o Maderite, detalhe pequeno, bebê. Eles já estiveram lá e cooperaram com isso. Mas eles tiram o peso das costas e jogam sobre a tua. Sim, eles falam de coisas que você tem vergonha de falar, sobre escrituras e outras coisas, e eles falam a seu favor. Essa é uma dor bem pessoal minha, mas que ela veio muito junto. Talvez você tenha a sua dor pessoal, de pessoas que falam sobre coisas que você gostaria de falar com mais propriedade, sendo que não tem. Eles não têm, você que deveria ter. Tudo isso faz com que a sua mente, a sua alma, ela entre num nível de caos. A energia que você sentia a criar virou um peso de frustração. Você não quer mais. Você olha para tudo isso, e no meu caso, em maio vai fazer um ano. E você realmente se questiona: faz sentido? Faz sentido? Compensa? E aí o que antes era natural para você se torna um fantasma na sua mente. Eu já falei isso algumas vezes, né? Como eu disse, eu queria bater um papo com você e não ficar falando de uma forma roteirizada. Quando tudo isso você começa a jogar dentro do pacote, aí vem a cobrança interna, literal. Porque tudo isso que eu te falei agora são questões, né? Você começa a ver a questão do propósito, a questão financeira, o julgamento dos pares, aqueles que fizeram parte do seu passado. Só que aí você começa a entender que você aceita isso. E a pior crítica não é de nenhum desses, gente. Não é. A pior crítica é a sua. Foi de mim para mim. Eu mesmo. Porque cada dia sem criar uma lembrança de que eu estava falhando comigo mesmo. Das promessas que eu fiz, dos compromissos que eu fiz, de trazer pessoas para cá e trazer elas para mais próximo de um princípio eterno, você começa a entrar numa cobrança interna tão profunda que você simplesmente foca no que você tem que focar, na necessidade imediata e acabou. Quanto mais tempo você fica parado, mais difícil fica de voltar, porque você começa a dizer: o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou explicar? Vou ter que tocar em certos assuntos pessoais? Preciso eu falar sobre isso? Eu tenho que justificar? Quando você começa a pesar tudo isso, aí você diz: não, tem que ser bom, tem que voltar direito, agora tem que fazer certo, tem que fazer bonito, tem que fazer bem feito. Aí o perfeccionismo entra, porque é um caso do meu traço, o perfeccionismo se transforma em autossabotagem, mais um termo, né, que é muito utilizado, e você continua sem sentir que poderia fazer algo, mesmo que algum dia você acreditou que poderia fazer algo incrível. A exigência interna te impede de fazer mais ou menos. Porque já que você já parou aquilo que você já tinha começado antes, você não quer deixar que seja mais ou menos. Então, no lugar de você dizer, ok, só volta e faz, você diz, é melhor não fazer. Porque das últimas vezes eu disse que ia fazer e não fiz, então fica na tua. Isso te frustra mais. E o tempo passa e fica mais difícil voltar. Preste atenção no que eu estou falando para você. Se você está pensando em parar, escuta o que eu estou te falando. Esses são fantasmas que eu vi em mim e eu sei que acontecem com a maioria das pessoas. E eu não quero que aconteça com você. Se você não parou, não para. Se você parou, preste atenção no que eu estou falando. Vê se não é isso que acontece. Vê se não é exatamente assim que acontece. O maior prejuízo que você vai ter, presta bem atenção, não é perder seguidor. A gente é pequeno aqui no YouTube. Lá no Instagram, na antiga conta que eu tinha, a gente tinha 3.500 pessoas. Que pra mim era uma multidão, gente. Mas pra maioria das pessoas não é nada. 3.500 pessoas, tem pessoas que nem produzem conteúdo e têm de seguidores. Mas o maior prejuízo não é a perda de seguidores, não é a perda de tempo, nem a perda de dinheiro. É você sentir que perdeu algo dentro de você. Aquele motivo pelo qual tu se alegrava, de responder uma caixinha, de trazer um conteúdo, de alegrar uma pessoa, de edificar uma vida, de tirar uma pessoa da tristeza, sabe? Nesses últimos meses parado, eu tenho visto, diante de tantas circunstâncias, o quanto a gente precisa, porque eu precisei de alguém que me desse uma palavra, uma orientação, um discernimento, um insight, um conhecimento, uma sabedoria,
E não tem. Não é que eu seja o que está faltando. É porque está tão dolorido que você não percebe. Mas as pessoas precisam. Eu sinto que eu tenho um chamado para ensinar. Eu não somente sinto, eu sei. Eu tenho essa propriedade de dizer porque quem me disse não foi homem. Aqui não é papo de esquizofrênico, não, tá? É de alguém que crê. Então, quem me deu esse entendimento não foi pessoa, não foi um currículo, não foi um título, não foi um certificado. Eu sei quem me chamou. Eu sei o propósito que eu tenho. Mas quando eu desliguei, quando eu parei com tudo isso, eu desliguei um pedaço de mim também. E eu não quero que desligue também você. O que eu ensinei aqui nunca foi só para vocês. Nunca foi só. Também era para mim. E quando eu parei, algo dentro de mim parou junto. A audiência esquece? Esquece. O tempo que você vai perder fora daqui, eles vão procurar outras pessoas. Acredite. Eles vão procurar outras pessoas. E eles vão receber. Porque as pessoas seguem em frente e tá tudo certo, tem que seguir mesmo. Parabéns para quem fez isso e foi lá buscar outra coisa. Só que você? E você? Como foi que você seguiu? Você não segue. E aí o vazio da não realização. Quando você não faz aquilo que você sabe que nasceu para fazer, algo dentro de você vai morrer. E aí, você vai fazer o quê? Você não tem mais o que fazer. A verdade é que para gravar esse vídeo aqui, para você agora, já vai fazer. Estamos em março? Abril? Vai fazer 4 meses que eu estou tentando fazer isso. Gravei umas 2 ou 3 vezes nos últimos 4 meses e nem sequer salvei a gravação, porque eu não acreditava que fazia sentido, por todas essas coisas que eu acabei de te falar. Eu busco sim essa verdade. Eu busco sim trazer esse entendimento. Eu busco o que é chamado de sabedoria, entendimento e conhecimento. Busco. Não é de hoje. É de muito tempo. Mas é justamente por isso que fica mais difícil. Porque quando você tenta ser de verdade, se torna mais complicado. Então eu resolvi voltar te falando exatamente isso. Sem maquiagem, sem conversa, sem roteiro, sem punch, sem frases de efeito. Apenas dizendo o que acontece. Você deve estar entendendo agora com esse vídeo que a volta não é perfeita. Mas você precisa entender que você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa da validação de ninguém para você continuar fazendo o que você acredita, para você voltar a fazer aquilo que você entende que nasceu para ser feito. Eu não estou falando de ensinar pessoas a ficarem ricas, ou você ficar rico, ou fazer as pessoas descobrirem o novo método. Não, cara, é só fazer aquilo que você sente que você nasceu para fazer. Desde ensinar pessoas a serem mais disciplinadas, ou uma pessoa que se formou em letras que quer falar sobre estética, ou alguém, um advogado que gosta de ensinar sobre receitas de bolo. É só sentir-se vivo naquilo que você acredita que você nasceu para fazer. O passado, e eu aprendi isso nesse silêncio desses últimos quase 12 meses, 11 meses. O passado, ele pode te paralisar, mas ele não pode definir teu futuro. O tempo perdido não vai voltar. Pode ter certeza disso. Se você imaginar, eu poderia ter colocado como um dos pontos. Você vendo as pessoas crescendo e você vendo o tempo passando, as oportunidades que você deixou de viver porque você parou de produzir. Bem, isso é uma verdade. O passado não vai voltar, ele está perdido, ele não volta. Mas o tempo futuro pode ser melhor aproveitado. Porque não é outra coisa senão para você se reconhecer fazendo aquilo que você acredita que nasceu para ser. Bem, depois desses meses e de tudo isso que eu comecei e não terminei, e não é uma só parte da minha vida, tem muitas coisas que eu comecei e não terminei, incluindo faculdade, eu acho que foram as 3 ou 4. Estou terminando teologia. É. Eu tinha uma formação teológica do ministério que eu fazia parte, mas agora eu estou concluindo um curso, uma graduação de teologia. E eu acredito que tudo isso me fez entender que tem coisas que lá atrás a gente já sabia que deveria ter feito, mas tem que terminar. Não pode parar. Existe um momento certo, Márcio? Não, não existe não. Se você está esperando sentir a hora certa, o jeito certo de voltar é voltando. Não importa as vozes de longe, nem as vozes de perto.
nem as suas vozes pessoais, as que estão na sua cabeça. Não importa os anônimos de internet, nem os gurus, nem os conhecedores do seu passado, muito menos a realidade financeira dançando de mão dadas com os teus fantasmas. Tem que voltar. Volta voltando. A qualidade vai sofrer no início, isso é um fato. Você não vai ser mais como era antes, a mesma desenvoltura. Você está meio travado com isso, querendo ou não comunicar é uma coisa complicada, ou fazer o que você vinha fazendo. Mas o que você precisa agora é, de uma forma ou de outra, lembrar do impacto real que você tem. Eu sempre disse isso, é uma verdade que eu carrego desde o tempo que eu cuidava de vidas dentro de um ministério. Se eu impactar uma vida, eu impactei uma geração. São pessoas e pessoas e pessoas que serão impactadas e eu carrego isso como uma verdade. Mas que eu estou saindo debaixo desses escombros que eu estava soterrado. Alguém precisa do que você tem para ensinar. Alguém precisa do que eu tenho para ensinar. Eu tenho convicção disso. Mas essa pessoa não pode ser te encontrar se você não estiver aqui. Assim como não vai me encontrar se eu não estiver aqui. Só não para. Continua, tá? Como eu te disse, eu não tenho palavra bonita para te dar, não. Estou te falando nu e cruamente. É uma conversa crua, de verdade, sem corte. Se você quiser assistir em 1.5, talvez até te ajude, porque eu sei que eu estou aqui demorando para terminar esse negócio. Porque eu sei o seguinte, que assim como ninguém me obrigou, mesmo as pessoas que mais confiam em mim, acreditam em mim, acreditam nos últimos 11 meses, o que eu mais escutei foi de pessoas que eu amo muito, dizendo, eu acredito em você, continua, não para não, volta, eu acredito em você. E pacientemente esperaram cada dia eu tomar essa decisão. E sabe que eu não ganho nada com isso, né? Eu também não posso te forçar a obrigar a voltar. Mas se você sente que tem um chamado para fazer algo onde você se reconhece fazendo, algo que está dentro de você e você sabe que faz sentido você fazer, então você sabe que você precisa voltar. E precisa de companhia nessa história. Eu quero ser sua companhia e eu quero que você seja a minha, se fizer sentido para você. Eu preciso de você. Se não eu, alguém precisa. Se não agora, em algum momento alguém vai precisar de você. Eu preciso. E eu sei que alguém precisa de mim. Se não você, será outro. Isso é um fato. Mas eu verdadeiramente espero que seja você. Não pare. Antes eu fiz compromissos aqui. Assim como no passado, e da última vez eu me comprometi a passar um ano aqui fazendo live todos os dias. Que loucura. Dessa vez eu não vou fazer esse nível de compromisso. Eu lhe garanto que eu não saio mais daqui. Eu vou continuar aqui, produzindo conteúdo daquilo que eu acredito, daquilo que eu sei que é verdadeiro e que pode ajudar as pessoas a mudar, a melhorar, a compreender, a discernir melhor a vida. E o que eu posso dizer é que eu paguei um preço muito grande por isso. Mas agora eu estou de volta. Não está perfeito e não será, mas é presente. E eu sei que isso já é suficiente. Tá bom? Como eu dizia antes, eu vou voltar a dizer: sem identidade você é tudo. 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 O melhor profissional, a melhor pessoa, faz tudo aquilo que acredita que pode fazer. Sem identidade você é tudo, menos quem você precisa ser. Por isso eu estou te convidando a semear identidade para colher quem você precisa ser, tá? Shalom, um beijo no teu coração e eu te vejo aqui no próximo vídeo.